Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar Velho e Representações. É sempre um prazer estar aqui à frente dos webinars e poder se encontrar nas manhãs da quarta-feira. Eu sou a Paula Trigo, Velho e Representações, executiva de contas. Estou sempre aqui para dar total suporte a vocês, tanto no comercial quanto qualquer tipo de demanda que vocês tenham. E hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre a UniWord e para isso a gente tem a presença da Natália Alice. Nath, bem-vinda, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Paula. Obrigada a todos que estão aqui. É sempre um prazer ter esses treinamentos em conjunto com a Veli. Com certeza. Bom, vou falar um pouquinho da Veli, para a gente poder, né, já introduzir o que é a Veli Representações. A Veli é um escritório que fica em São Paulo. A gente tem as melhores marcas de cruzeiros fluviais e duas delas que a gente tem orgulho de poder representar aqui no Brasil é a UniWorld Boutique River Cruises e o Yuba UniWorld. Como eu adiantei, hoje o foco da apresentação. Aliás, gente, vocês estão preparados? Porque assim, são 10 horas, né? E é bem um horário que depois vai acabar próximo do almoço. E é uma apresentação, né, Nath, que a gente vai falar de um tema das saídas temáticas de Conhecer Collection, que vai com certeza mexer com o apetite, com o desejo de todos vocês que gostam de uma boa refeição. Então, assim, preparem, tá? Vamos lá, os nossos canais, nós estamos nas redes sociais, então no YouTube a gente tem todas as gravações dos webinars, Facebook, Instagram, a gente tem várias fotos, se vocês quiserem usar, usem. Nosso site também está muito completo, muita agência me pede imagens de alta resolução, então assim, a gente tem um banco de imagens de todas as companhias que a gente representa. Então, gostou da apresentação? Quer fazer uma lâmina? Quer disparar alguma foto que seja, postar, pega lá no nosso site, entra em banco de imagens e você faz o download da foto. Nossos contatos, então, e-mail, se você quiser solicitar qualquer tipo de ajuda ou precisar de algo, é o info@veli.tour.br. E nesse mesmo e-mail você pode solicitar a inclusão para a lista de WhatsApp. Eu tenho sentido bastante retorno, então, obrigada, gente, por pedir para incluir. É uma nova forma de trabalhar e a gente sabe que isso é uma tendência e vai continuar. Os nossos agentes preferenciais, então nós temos parceiros distribuídos pelo Brasil todo, com certeza vocês já identificam alguns que vocês conhecem. Então, quem tiver necessidade, sentir, quiser fazer algum negócio, solicitar, pode ficar à vontade, que eles estão super capacitados para atendê-los, né? Bom, então vamos lá. Para a gente dar início a essa apresentação, então a Nath vai apresentar a qual grupo a UniWorld pertence, vai falar para vocês um pouquinho do que é a saída Conhecer Collection e falar de um dos roteiros. Depois eu volto para falar um pouquinho de um outro roteiro. Então, gente, boa apresentação, aproveitem e preparem os estômagos, porque com certeza vocês vão ficar com bastante fome. Com certeza. Obrigada pela apresentação, Paulinha. Então, antes de eu começar a falar da UniWorld em si, da nossa temática para essa apresentação, eu gosto bastante de falar um pouco do grupo The Travel Corporation, que a gente chama de TTC, que são as iniciais do The Travel Corporation, que é um grupo de marcas que completou 100 anos ano passado. É um grupo que tem 40 marcas de turismo. Aqui eu deixo em destaque as 5 marcas de luxo que a gente tem no nosso portfólio, mas são 40 marcas. E por que eu falo desse grupo, né? Porque nesse momento de incerteza que a gente está vivendo, a gente observa que o mercado, infelizmente, algumas marcas de turismo, de uma forma geral, têm enfrentado alguns problemas. Então, é importante vocês terem noção que a UniWorld faz parte desse grupo, que esse grupo ele tem mais de 100 anos de existência, que tem um lastro financeiro muito grande, que o dinheiro dos seus passageiros estão em segurança quando eles estiverem com uma reserva com a gente, seja na UniWorld, na Insight Vacations, no Luxury Gold, justamente porque a gente tem esse know-how e esse tempo de existência no mercado, né? Então, a gente sabe que esses tempos que a gente está vivendo são tempos de insegurança e mostrar que o seu passageiro está com uma reserva num grupo consolidado,
E numa marca consolidada, porque do lado da UniWorld a gente está falando de uma companhia com mais de 40 anos de experiência, é sim um fator de segurança, de alívio, né? Vamos colocar assim. Esse é um detalhe, eu até aproveito esse slide, porque quando a gente fala da flexibilização, né, que a gente tem condições de flexibilização para remarcar os nossos cruzeiros, sempre tem lá nas letrinhas miúdas que você pode usar esse crédito futuro para uma nova viagem da UniWorld ou para alguma das nossas marcas irmãs. E aqui tem um bom exemplo de marcas irmãs com produtos compatíveis, que é o caso, por exemplo, da Luxury Gold, que são roteiros de luxo guiados para pequenos grupos, com experiências em restaurante Michelin, bem especial. E aí eu aproveito esse slide também para falar isso. Quando a gente tem lá nos nossos termos de flexibilização, esse crédito futuro também pode ser usado em uma dessas marcas, por exemplo. E para o treinamento de hoje, a gente separou a temática Conocer Collection, que é uma temática que tanto eu quanto a Paula a gente gosta bastante, porque envolve gastronomia, e não é qualquer gastronomia, é a gastronomia francesa. E o que é o Conocer Collection? Ele acontece em datas selecionadas dos nossos roteiros de França. E o que tem de diferente nessas datas? A gente tem a programação normal de um roteiro de França, só que passeios que normalmente são opcionais pagos à parte, na data de Conocer Collection, eles são incluídos. E são passeios voltados para a gastronomia. Lembrar aqui que todos os nossos roteiros de França, desde o Paris e Normandie, o Bordeaux, a Provence e a Borgonha, eles por si só já são roteiros bem gastronômicos, porque a gente sabe que uma forma de você fazer essa imersão no destino é através da gastronomia. Então, a gente já tem bastante oferta de passeios gastronômicos. É lógico que alguns roteiros têm uma pegada diferente da outra. Por exemplo, Bordeaux é voltado para quem gosta do vinho, é super indicado para quem gosta de apreciar um vinho, visitar chateaus. Já a Burgundy-Provence tem a questão das lavandas, dependendo da época do ano que você vai viajar, tem também outros interesses da arquitetura. Mas todos eles têm um apreço e passeios voltados para a gastronomia francesa. Até coloco aqui como exemplo nesse slide, do lado esquerdo da tela, a gente tem fotos de macarrons, que são servidos a bordo. Do lado direito, a gente tem a tábua de queijos, que está no nosso navio de Bordeaux, que é uma opção que está a bordo dos nossos navios. Isso está sempre independente da saída Conocer Collection. Então, para concluir, na saída Conocer Collection, passeios gastronômicos que são opcionais, eles estão incluídos na programação. E aí, quando que isso acontece, né? Quais são as datas que a gente tem? Aqui, nesse slide, eu foquei nos roteiros de 8 dias, mas a gente tem roteiros de 15 dias e 22 dias, que são roteiros que unem a rota de Bordeaux e Burgundy-Provence com outros roteiros. Mas como a maioria dos clientes buscam por roteiros de 8 dias de duração, eu concentrei nesse slide essa rota, tá? Mas a gente tem roteiros com maior duração e que tem datas Conocer Collection. Então, se vocês observarem aqui, as datas de Conocer, elas estão concentradas nos meses de julho e agosto, tanto para a temporada 2021, quanto para a temporada 2022. E, gente, olha que luxo, do lado direito a gente tem uma passageira numa suíte do SS Catherine, que é o roteiro que a Paulinha vai falar do Burgundy-Provence. Imagina você numa suíte pedindo o seu café da manhã, porque a gente tem serviço de quarto 24 horas nos nossos navios, e você navegando na França, tomando esse seu café da manhã na sua suíte, com o roupão da UniWorld. E, assim, só de eu olhar essa bandeja, já fiquei pensando, gente, como precisamos voltar a viajar. Que, olha, é realmente uma viagem deliciosa. E aqui eu vou começar apresentando a rota de Bordeaux. Muita gente me pergunta, Nath, qual é o perfil do passageiro para Bordeaux? Normalmente quem faz fluvial de Bordeaux é aquele passageiro que já fez Reno, Danúbio, já fez algum fluvial antes e agora quer repetir a dose, e muita gente procura nessa segunda opção uma rota pela França. Bordeaux a gente visita muitos chateaus,
tem muitas degustações de vinho, conhaque. Eu não diria que é para um passageiro expert, porque aquele passageiro que é expert, que vive do vinho, que trabalha com isso e conhece tudo, provavelmente ele já visitou os chateaus. Isso aqui é para aquele passageiro que gosta de um bom vinho, quer aproveitar nas suas férias para conhecer um pouco da história, degustar um dos melhores vinhos do mundo, conhecer, por exemplo, Saint-Émilion, que é conhecida como a Meca dos vinhos, né, a região que melhor produz vinhos, e ter uma viagem confortável. Então, como vocês podem olhar no mapa nesse slide, a gente faz o rio Garonne e Dordogne, o porto de embarque e desembarque é Bordeaux, e é um roteiro, assim, bem completo, porque a gente passa por Blayais, que é uma região conhecida pelo Forte de Blayais, que é uma região murada, muito bonita, a gente passa por Saint-Émilion, Libourne, Cadillac, que são e aqui eu estou rasgando o francês, mas não sei se está certo, tá, gente? São regiões muito voltadas para a produção do vinho, tá? Por isso até que a gente fala que é indicado para quem aprecia vinho, gosta de ter essa experiência gastronômica. Então, dando uma olhada geral pelos passeios gastronômicos que esse roteiro oferece, a gente tem, no segundo dia desse roteiro, um passeio exclusivo do Connoisseur Collection, ou seja, que nas datas Connoisseur Collection ele já está incluído, que é visitar uma fábrica de conhaque em Rémy Martin. Até onde eu entendi, que eu estava conversando com os experts, é que a diferença do vinho para o conhaque é o tempo de maturação e algumas misturas. E essa região, essa fábrica em Rémy Martin, eles seguiram por essa linha. Como tem muita concorrência com vinho, eles preferiram focar no conhaque, que é um produto diferente. E aí vocês vão conhecer um pouco da história dessa produtora, ver um pouquinho do processo de fabricação e, lógico, fazer degustação deste conhaque. Outro destaque do roteiro de Bordeaux, que não é gastronômico, mas que eu fiz questão de colocar, porque eu achei muito legal, e principalmente para o momento de quando a gente retomar. Essa foto ela é mais ilustrativa, porque é uma aula de yoga que a gente tem a bordo. Na UniWorld a gente tem programação a bordo, dá para fazer exercícios pela manhã, aula de yoga, à noite a gente chama músicos, cantores para tocar. Mas o destaque aqui é quando a gente está em Blayais, a fortaleza de Blayais, como eu falei, ele é um ponto de interesse quando você está visitando a região. E a nossa proposta é visitar a fortaleza e ter uma aula de yoga dentro dessa fortaleza. Então, é uma experiência muito legal, porque eu acho que conecta muito o ser humano com a natureza, sabe? Com aquela região, uma das regiões mais icônicas desse roteiro. Agora a gente volta para os passeios gastronômicos de Bordeaux. Quando a gente está em Médoc, a gente visita um mercado local, conhece um produtor de ostras e, lógico, a gente faz degustação dessa iguaria na França. Quando vocês tiverem a oportunidade, no Instagram da UniWorld Internacional, a nossa CEO, que é a Ellen, ela fez esse roteiro de Bordeaux. E a carinha dela com a foto da ostra, sim, e ela fala uma viagem simplesmente que você não pode deixar de fazer. Então, a nossa presidente fez e assim embaixo, e um dos passeios que ela mais gostou dessa rota foi a degustação de ostras. Nessa rota de Bordeaux, a gente visita bastante chateau. Dependendo do dia, você tem até que optar em qual chateau você quer ir. Então, por exemplo, em Cadillac, você tem essa situação. Ou você opta por visitar o Chateau Royal, ou você visita o Chateau Maurome, acho que é assim que pronuncia esse segundo. Esse segundo, inclusive, é um chateau que foi a residência da mãe do pintor Toulouse-Lautrec. E ele viveu parte da infância nesse chateau. Então, além de você conhecer a história do chateau, você entender a fabricação e degustar, de quebra você vê algumas paisagens que inspiraram o Lautrec na sua obra de arte. Já em Saint-Émilion, que também quando se fala em vinho, se fala em Bordeaux, se fala muito em Saint-Émilion, a gente tem um passeio a pé pela região. E ao final desse passeio, a gente vai para uma adega, numa propriedade Grand Cru,
e aí seguida também de vinhos que são produzidos nesta região. Então, se a sua dúvida é, o roteiro de Bordeaux da UniWorld tem degustação de vinho? Tem. A gente visita chateau, vários chateaus, tem para escolher, e todas as experiências, elas se resumem a conhecer um pouco da história local, conhecer o mercado local, entender como, porque cada um, obviamente, vai dizer que o seu chateau é melhor, e, obviamente, poder testar e averiguar, né, essa condição, participando das degustações, que são sempre acompanhadas de algum doce ou salgado que é produzido nessa região também, tá? Outro passeio muito legal da Rota de Bordeaux é Liborne. Liborne também é conhecido por ter esse mercado local. Então, o nosso roteiro ele é estrategicamente montado para, no dia que tem esse mercado local, a gente faz a parada em Liborne. E o legal é justamente isso, caminhar como um local, conhecer a região, parar. Gente, olha essa tenda, quantidade de queijo, não sei vocês quando vocês viajam, mas eu quero levar todos os queijos embora. Eu falo, gente, eu não preciso de mala para levar tudo isso. E nada melhor do que você estar no mercado local, pedir um pedacinho de queijos para experimentar, uma geleia, que também é super típica desses mercados franceses. Você não acha, Paulinha? Isso daqui já, só essa foto aqui já me enche de água na boca. Com certeza. A gente comenta muito isso, tem que levar uma mala só para trazer os queijos da França, né, gente? Porque é muita variedade, muita qualidade, muito sabor. E acho que é legal também a gente falar isso. Todos os queijos servidos também, né, no navio, também queijos franceses, gente. E isso é muito gostoso do fluvial e é onde a gente prova bastante isso no roteiro de França. A gente vivencia isso. Exatamente, muito bem apontado. Toda a nossa gastronomia a bordo, ela é inspirada no destino. Tem até uma foto mais para frente que eu acho que vai ilustrar bastante essa realidade. E é bem isso. Caviar. Tudo que a gente traz a bordo é inspirado no sentido que a gente compra nos mercados locais. Então, outra atividade exclusiva, outro passeio exclusivo já incluído nas Saídas Conhecer Collection é uma caminhada pelas ruas de Bordeaux e no final dessa caminhada a gente segue para uma degustação de caviar. Então, é uma experiência super exclusiva. É sempre para grupos pequenos, lembrando que os passeios da UniWorld são para grupos de no máximo 20 passageiros, mas na realidade a gente acaba vendo grupos de 10, 15 pessoas, com exceção quando são grupos já fechados, né? A gente consegue, até aproveitando, me deu um gancho aqui, toda vez que eu falo de grupo surge essa pergunta, não tem nada a ver com gastronomia, mas já respondendo se alguém perguntar, Nath, as excursões são em qual língua? Tem guia em português, guia em espanhol? Vou aproveitar já para fazer esse gancho. Boa. Grupos com a UniWorld, a partir de 5 cabines duplas, 10 passageiros, já dá para conseguir um leito free, desconto e crédito a bordo. E se vocês quiserem guias falando português e espanhol, lembrando que o nosso guia é um europeu, falando português ou espanhol, se você tiver um grupo com mínimo 20 passageiros, a gente dá cortesia o guia falando português ou espanhol. Se o seu grupo for menor, a gente também consegue oferecer o guia, só que aí ele vai ter uma taxa extra para esse serviço, tá? Voltando aqui para Bordeaux e para os vinhos. Quando a gente está em Bordeaux, por exemplo, você tanto pode participar dessa degustação de caviar, como você pode, por exemplo, participar da visita ao Museu Cité du Vin, que é um museu voltado para a história do vinho. Então, você conhece o vinho não só com a degustação, mas de forma visual, sensorial. Então, você tem desde paleta de cores que indica qual tipo de vinho é, para qual região de Bordeaux, até você ver as garrafas, até você sentir o cheiro. Então, é uma experiência muito completa e que a gente tem na nossa programação. E aí eu acho que esse slide fala muito, que a Paulinha até comentou agora há pouco. Olha esse carrinho que está no SS Bon Voyage, está no nosso restaurante principal. É um carrinho que está ali, tá? Só com delícias locais. Então, quando a gente fala assim, os navios da UniWorld, toda a gastronomia a bordo, ela é inspirada no destino, é isso. Você não necessariamente precisa ir numa confeitaria francesa, você tem essa confeitaria francesa a bordo. E todos os doces, as frutas, são da estação que a gente está viajando. Os chefes conversam eles compram esses ingredientes dos mercados locais para preparar
essas refeições. Lembrando que todas as refeições que a gente oferece a bordo, ela tem esse conceito farm to table. Farm to table, tradução literal, da fazenda para a mesa. Quer dizer o quê? Que a gente pega os ingredientes da fazenda, dos mercados locais, prepara e oferece nas nossas refeições a bordo. Então, é aquela gastronomia fresca, com sabor, e principalmente, né, quando a gente fala de navio num geral, no senso comum do cliente que não conhece essa diferença, ele acaba pensando que são comidas mais internacionais, pratos congelados, e a gente não vê isso no Fluvial da UniWorld, muito pelo contrário, é uma gastronomia muito local, a gente consegue organizar pratos sem açúcar, vegetarianos, a gente tem um menu Traveling Light, então se eventualmente eu não sugiro, mas se você tiver de regime, você for fazer um cruzeiro com a gente, eu deixaria o regime antes ou depois, não durante a viagem, mas se você quiser, a gente tem esse menu Light, que é um menu com baixa caloria, então a gente consegue oferecer vegetariano. Quando eu fiz a última viagem pela Rota do Reno, eu conheci 2 meninas do Vietnã e elas eram vegetarianas. Então, todas as noites ela tinha um menu só para elas vegetarianos. Elas avisaram isso no momento da reserva e o navio organizou. É super tranquilo de fazer isso. Se você tem algum tipo de alergia, dá para organizar e com sabor, tá? Porque eu ia falar isso, Nath. É importante ressaltar isso, gente, porque os doces são iguais. Você não fala que ele está sem açúcar. Os pratos vegetarianos são muito tentadores. Realmente a qualidade é tanto para uma dieta especial ou não, né, Nath? Exatamente, são os feedbacks que a gente tem, que eu tive ali na hora que eu estava a bordo, é assim, não, a comida é super saborosa, porque a gente tem um chefe por trás ali, né? Lembrando que nos nossos roteiros de Europa, a gente sempre no corredor, quando você vai entrar no nosso restaurante, tem uma plaquinha, Chaîne de Route Serre, né, que mostra que aquele chefe que organizou todo aquele menu, ele faz parte da Associação Gastronômica Chaîne de Route Serre, que é somente para chefes convidados, e a gente tem a mão desse chefe, além da dona da companhia, né, a Bia Thoman, que também é uma amante por gastronomia, e sempre tem algum docinho, alguma sopa, algum prato típico dela no nosso menu. Então, eu trago aqui nessa imagem de inspiração, do lado direito, os docinhos que vocês vão encontrar a bordo, e me diga quem resiste. E, tanto nesse roteiro de Bordeaux, como no roteiro Bourgogne-Provence, que a Paula vai apresentar, a gente tem a bordo harmonização de chocolate Valrhona com vinho. Então, muita gente pergunta, o que tem de atividade a bordo, o que dá para fazer enquanto a gente está navegando. A gente tem palestras sobre o destino, a gente chama músicos residentes para tocar, e a gente também tem essas situações, tanto de demonstração de culinária a bordo, isso é uma coisa que tem, inclusive, no roteiro Bourgogne-Provence, que eles mostram como fazer um crepe Suzette, e a gente, no roteiro de Bordeaux, a gente tem esse momento que você vai degustar chocolate harmonizado com vinho local. E agora eu vou falar um pouquinho do SS Bon Voyage, esse navio que está super novo, falar um pouquinho dele, né, do que esperar da vida a bordo. Então, o SS Bon Voyage, ele tem essa piscina no Sandeck de borda infinita, então fazer esse roteiro no verão é um desbonde, porque além de tudo você pode aproveitar a piscina. É uma piscina pequenininha, tá, gente, mas super charmosa. Lembrando que a gente está falando de navios com uma média para 120 passageiros. E esse navio, o SS Bon Voyage, ele tem bastante ambientes gastronômicos. Então, no mesmo andar que está a piscina, se vocês observarem nas laterais dessa foto, é o Sandeck, né? A gente tem próximo, mais centralizado, desculpa, no Sandeck, a gente tem o Café do Soleil, que é esse ambiente aqui, que nada mais é que um espaço com cadeiras, onde vocês vão ter pães, antepassos,
coisinha assim, olha, gente, para não pôr defeito, olha essa mesa. Então, se durante a navegação você quer pegar um pãozinho com um queijo, um antepasso, uma azeitona, pedir um vinho, porque é um cruzeiro all inclusive, então se você quiser pedir um vinho, fazer ali uma entradinha antes das nossas refeições, você pode. E de quebra você vai estar comendo tudo isso no sun deck, que, na minha opinião, é o melhor ambiente do navio. Abaixo do sun deck, a gente tem a nossa recepção. Aqui não é... Eu coloquei essa imagem mais para mostrar a imponência da decoração. Eu adoro esse quadro do lado direito da tela, o detalhe das margaridas que saem do quadro, esse lustre feito de cristais. Então, assim, é uma recepção muito elegante. Mas atrás dessa nossa recepção, a gente tem o salão de champanhe, que é o nosso lounge principal. Quem já fez fluvial sabe. É aquele lounge principal que todas as noites o cruise manager fala da programação do próximo dia. É quando normalmente à noite a gente chama os músicos locais. É aqui que os músicos locais tocam, tem as palestras, é neste ambiente. E aqui eu chamo a atenção de vocês para as listras do sofá, que esses sofás eles foram estrategicamente projetados e eles têm essas listras inspiradas no Yves Saint Laurent. Então também tem essa decoração, as cores, os tons de Bordeaux, né? A lavanda, lilás, e traz esse ambiente bem elegante. E na frente do salão que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem o La Brasserie, que é esse segundo restaurante, é um restaurante com uma capacidade menor e que vai servir pratos tipicamente franceses. Então, é uma segunda opção. Então, você tem a opção do café lá em cima, perto da piscina de borda infinita. Você tem o lounge. Lembrando que no lounge, gente, é super comum no dia a dia. Por exemplo, a gente está sentada, voltou eu e a Paulinha de um passeio. A Paulinha pede um vinho, eu peço um espumante, a gente conversa como foi a degustação de ostras, como foi andar pelo mercado de Livorno. Então, é muito comum você ter isso no dia a dia. Tem muita gente que aproveita no lounge para jogos, você vê muita gente jogando cartas. E se você quer ter esse momento gastronômico, você tem também esse restaurante. E no andar abaixo, a gente tem o restaurante principal, que é o Grand Fromage. É um restaurante também que tem toda essa decoração voltada para os tons de Bordeaux, nas cores, no estilo da decoração. E nesse restaurante principal que a gente tem todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Aqui que a gente tem esses horários, até tocar nesse assunto, quando a gente fala de medidas de retomada, como que vai ser essa retomada, vou aproveitar que a gente está falando de refeições. Por quê? Porque a gente prevê na nossa retomada, e eu gosto muito de frisar o prever, porque as coisas estão mudando bastante, então pode ser que essas medidas mudem, mas o esperado neste momento é que a gente estenda os horários das refeições, e de forma que a gente faça como se fosse um turno. Então, só título de exemplo, se a gente tem o almoço da meio-dia 1, agora a gente vai ter o almoço da meio-dia às 2, um grupo tem o almoço numa mesa reservada, sempre com as mesmas pessoas, sempre sendo atendido pelo mesmo garçom, e num outro horário a gente tem um segundo grupo. Tudo isso para diminuir ainda mais o número de pessoas no mesmo ambiente. E lembrar também que todos os pontos de contato em comum, então o saleiro, a manteiga, o pãozinho, a cesta de pães, agora vão ser, além de higienizados antes de cada refeição e após cada refeição, eles vão ser oferecidos individualmente, tá? E aqui é uma outra foto do nosso restaurante principal. E, de novo, olhem esse carrinho. Assim, gente, a gastronomia a bordo, desculpa, mas assim, é muito gostosa. É um ponto alto. E se falando de França, eu acho que assim, não tem realmente como pôr defeitos. Então, a gente tem esse restaurante principal, mas esse navio também tem mais um ambiente gastronômico que a gente chama de La Cave du Vin, que é um ambiente para 10 pessoas. Então, por exemplo, você tem um grupo de 10 pessoas, você quer ter um jantar só com esse grupo, quer organizar um jantar com um chefe, um prato especial, um menu especial, a gente tem esse outro ambiente gastronômico que dá
para organizar esse tipo de situação. Aqui, quando a gente fala dos navios boutique da Uniworld, que a gente tem mais de US$ 1 milhão em obras de arte, eu acho que esse corredor fala muito bem sobre isso. Olha a quantidade de obras de arte que a gente tem, e esse é o corredor que vai dar acesso para a sua cabine. Então, trouxe mais para ilustrar essa fala que a gente tem tanto no nosso dia a dia, e trouxe aqui para vocês um exemplo de uma cabine do Bon Voyage, é uma French Balcony. Então, se vocês quiserem ver a cama, é só olhar o reflexo do espelho do lado esquerdo da tela. Lembrar que a gente tem menu de travesseiro à disposição, que as camas são camas Savoir da Inglaterra, que elas giram em torno de 10 a 15 mil dólares cada uma, então são camas super confortáveis, todas as cabines elas são compostas por garrafas de vidro com água todos os dias. Para a facilidade dos nossos passageiros, a gente sempre dá para os passageiros uma garrafinha de alumínio, então você pode encher ela para nos passeios você ter essa garrafinha, diminuir, né, o consumo de plástico. À noite, a gente sempre tem um potinho com chocolates locais que a gente deixa. Fica sempre na nossa cabine também a programação do dia seguinte. Então, eu não lembro como que vai ser a programação do dia. Será que eu preciso abrir o site? Não, ela vai estar lá no seu quarto, a gente sempre coloca. E também vou aproveitar esse ponto de cabine para falar que as cabines da Uniworld, antes dessa paralisação que a gente teve, já eram higienizadas 2 vezes por dia. Isso se mantém. O que a gente está fazendo agora, além de aumentar a frequência de limpeza das cabines, e isso também acontecia dificilmente você encontrava com alguém dentro da sua cabine. Quando a gente sai para os passeios, a equipe entra no quarto e já limpa as cabines. Então, isso se mantém para evitar o contato. E mais para frente eu vou falar de uma solução que a gente está investindo e que elimina vírus e bactérias, incluindo o coronavírus, e que essa solução vai ser utilizada na limpeza das cabines também. Eu finalizo a parte do SS Bon Voyage com o banheiro. Todos os banheiros da Uniworld, eles são feitos em mármore, tem piso aquecido, tem aquecedor de toalha. Os amenities que a gente está usando agora são da marca Asprey de Londres. Vocês conseguem ver? Se vocês direcionarem o olhar para a torneira direitinho, vocês vão ver os potinhos. São super cheirosos, dá vontade de levar o pote embora de tão cheiroso que é. Tem o piso aquecido, são banheiros super confortáveis, dependendo da categoria de cabine, a configuração do banheiro muda. Então, por exemplo, suítes e Grand Suites a gente tem pias duplas, em Grand Suites normalmente a gente tem banheiras, e aí quando a gente fala de categorias tipo French Balcony, Deluxe Balcony, a gente tem uma pia single, né, com uma única pia, como está aqui na imagem, e um box. Então, são opções bem confortáveis. E até falar mais uma coisa com relação às cabines, que eu sei que é uma pergunta frequente, é espaço, né, para guardar. Então, para quem nunca fez viagem de fluvial, embaixo da cama você tem um espaço para guardar a sua mala, e como vocês podem ver nesse slide que eu voltei, tem bastante armário. Então, normalmente o que eu faço? Eu chego, já abro a mala, já coloco tudo no guarda-roupa, nas gavetas, para ficar fácil no dia a dia, já coloco a mala vazia, já vou separando aquele espaço para as delícias que vão vindo, para os queijos, né? Então, é um espaço de cabine muito confortável para você aproveitar essa viagem. E o legal, né? Que eu acho que é uma coisa que eu e a Paulinha a gente fala muito. Você vai fazer a mala uma única vez, né? Então, você chega, faz a mala uma única vez, faz todo o seu trajeto, depois você desfaz a mala, que é uma hora que a gente não gosta, mas faz parte. E se você tiver numa suíte, os mordomos desfazem e fazem a mala para vocês. Eu vou passar a fala agora, então, para a Paulinha, que vai falar desse roteiro lindo. Acho que se a gente fosse falar aqui, né, Paulinha, a gente ia ficar horas, porque são roteiros muito lindos, visualmente, no sabor, no que a gente pode experimentar. Então, vou passar a bola, na verdade, para você agora, para você apresentar o roteiro Burundi Provence. Olha, eu estava aqui assistindo e pensando, né, gente, além do lugar lindo, né, que é uma viagem perfeita para quem é apaixonado por gastronomia, arte, cultura, você ainda tem a experiência completa, gente, porque o que é ficar hospedado num navio desses?
O que é se hospedar numa cabine dessas durante 7 dias, quer dizer, 7 noites, 8 dias, até 15, né? 22, 22 dias que a Nath falou no começo. Gente, é a experiência completa, de verdade, porque eu acho que casa muito, porque como os navios são inspirados no destino, então a experiência vira uma experiência por completo. Eu vou aqui apresentar para vocês o roteiro de Burgundy e Provence, que é um roteiro muito conhecido, muito procurado pelos brasileiros. A gente sabe que é o sonho de todo mundo. Eu acho que com certeza está na lista de viagens de todos os brasileiros, que é o sul da França. Então, como a Nath começou falando, a rota da França, né, o destino França, é um roteiro propício para a gastronomia, é o berço da gastronomia, e não por isso que a gente tem essas saídas temáticas, né, Conocier Collection. Então, é um roteiro que a gente tem praticamente o ano todo, e as saídas de Conocier Collection são em julho e agosto, que nem a Nath apresentou. Roteiro de 7 noites, é só para você ter um gostinho do que é a viagem, porque é uma delícia. E se você quiser ir também para conhecer as lavandas, que é uma outra parte também, né, de um apelo das lavandas, que também entram na gastronomia. Então, sempre quando é época de lavanda, também você tem ali um creme brulee, né, com sabor de lavanda. É uma delícia, gente. Vamos lá, vamos embarcar nessa viagem gastronômica que é a Burgundy e a Provence. Vou começar o roteiro por avião. Para quem já tem um pouquinho como se diz, intimidade com o roteiro de Provence, sabe que Avion é uma cidade que tem que ser visitada. Então, ele inicia por Avion, é a cidade que foi a residência dos papas. Então, a gente colocou esse passeio aqui, essa experiência, a visita ao Palácio dos Papas, porque é uma visita que isso é tradicional, tá? Não tem como você não ir fazer uma visita ao Palácio dos Papas. E lá, além da visita, conhecer ao palácio, você tem a degustação do vinho local e tem a degustação também daquele vinho famoso, que é o Chateauneuf de Paf, né? Minha pronúncia também, olha, só o Ricardo aqui para poder falar o francês. Mas a gente vai melhorar, né, Nath? A gente vai estudar francês esse ano, em 2021. Exato. Até pegar o gancho, Paulinha, só de uma coisa que você falou do Ricardo. Inclusive, o Ricardo e a Bia E a fizeram Bia, esse roteiro. Fizeram uma super apresentação falando da muito bem experiência que lembrado. eles tiveram. Então, a gente, lógico, aqui vai dar os highlights voltados para a gastronomia, mas se vocês quiserem saber de como foi a experiência deles, depois tem no YouTube da Velha, não tem, Paulinha? Tem no YouTube da Velha, é uma apresentação muito gostosa de ver, porque assim, a gente está aqui falando, né, o que a gente estuda, o que a gente lê, ouve, mas assim, você vê quem vivenciou mesmo, assistir quem vivenciou, eles falam assim da degustação do azeite. Então, assim, eles falam com amor, com brilho nos olhos, gente, e não tem como. Então, assim, se vocês quiserem relembrar, a gente tem essa gravação lá. Seguindo depois de Avião, a gente vai para Arles, também uma segunda parada super importante, que eu estava falando da degustação de azeite. Então, isso é também um enfoque do fluvial, né, que é fazer esse contato com os locais, que nem a Nath tinha comentado. Mas, desculpa aqui, gente, porque é um pouquinho de vento, não estava incluso isso na apresentação, mas vamos lá. Então, Ali, a gente tem uma experiência, também essa é uma experiência tradicional do roteiro, onde você visita uma produção, uma fazenda, né, uma fazenda local de olivas, uma família onde você tem o contato, uma família antiga, gente, e aí assim, você tem esse contato com o local e com uma história, né? Então, aquela história que foi passada de gerações para gerações, ver a plantação de oliva, que é linda. Assim, eu sou apaixonada por gastronomia, por arte, por tudo. Então, assim, para mim aqui é um banquete de passeios, de tudo, de experiências, né? E aí, depois de você conhecer todo o processo, como é feito esse azeite, você tem a degustação desse azeite ali com o seu grupo, com a guia, que também eles comentaram na apresentação, eu lembro muito, eles falaram que é uma pessoa assim, ímpar, que ela deu um brilho assim na visita que foi incrível. Bom, vamos para a próxima parada, que é uma parada dedicada ao Conhecer Collection. Então, aqui, como a Nath falou, a gente tem a programação tradicional e na saída Conhecer Collection a gente tem esses passeios a mais, que normalmente são oferecidos como opcional. E aqui não, a gente tem esse passeio incluído para você escolher qual que você vai querer fazer. Aqui a gente tem aquela tradicional, que a gente fala muito da fazenda de trufas.
Sempre, muita agência fala para mim, é nesse roteiro que tem a visita a caça às trufas, né? Então eles vão lá, o seu grupo vai junto, participa dessa caça, então os cachorros vão lá farejando para encontrar as trufas, e essas trufas são depois servidas também no final da experiência, do passeio. Então eu acho que assim, realmente é muito gostoso você participar do processo e depois ainda poder degustar da iguaria, que assim, gente, trufa é uma coisa que no Brasil é difícil de a gente poder provar, né? Então, assim, ter essa oportunidade, até que nem a Nath falou, Bordeaux a gente tem degustação de caviar, então são realmente ingredientes, né? Especiarias muito diferenciadas, não é especiaria, mas ingredientes mesmo, muito difíceis de ser encontrados e muitas vezes muito caros aqui no Brasil. Então lá você tem essa experiência por completo, tá? Esse é um passeio muito gostoso e acontece no roteiro de Bourgogne-Provence. Outro passeio também da saída temática é a visita a um chateau. A gente não poderia também deixar de visitar um chateau, né? Bordeaux são vários chateaus, aqui a gente também tem que ter algum chateau para a gente visitar. Então, esse é um chateau de Tournon. Eu vou falar só Tournon, porque a outra parte eu não vou arriscar. Deixa eu até fazer porque eu fui pesquisar o que era esses seigneurs, e que também não sei se é assim, mas a tradução é Chateau dos Senhores de Tournon. Imaginei que era senhores também, não sei porquê. Porque a gente tem essa ligação por causa do latim, da raiz, né? E então, na dúvida, Paulinha, pode falar que é o Chateau dos Senhores de Tournon. Tournon, tá tudo certo. O Chateau dos Senhores de Tournon, então a gente faz essa visita. Então é muito gostoso também, porque esse roteiro ele também tem essa pincelada dos castelos, né? Dos chateaus. Então ali você vai fazer a visita e também depois no final vai degustar um bom vinho desse chateau. Então, produtores também locais, vinhos. A França também é muito conhecida pelos vinhos, né? Gastronomia, vinho. Então, assim, com certeza é um vinho especial, tá? Também indicado para passageiros que são. A Nath falou que não precisam ser expert, mas que gostam de um bom vinho, gente. Porque ali você vai ter uma opção, uma carta de vinhos tanto a bordo. Isso também é importante falar. Todos os vinhos a bordo servidos também são vinhos franceses, tá, gente? A gente tem muita opção de vinho. Quer falar alguma coisa, Nath? Tá? Eu só queria acrescentar uma coisa, uma curiosidade, na verdade, que eu pelo menos não sabia, é que eles poderiam se autodenominar produtores de vinho, vinícolas, mas é que o vinho francês dessa região de Bordeaux é tão especial que eles têm essa nomenclatura especial de chateau, né? Então isso foi uma das coisas que, conversando com quem entende de vinho, eles me explicaram, e é justamente isso. Adorei que a Paulinha lembrou desse detalhe, que é super importante, que é uma das coisas também que a gente escuta muito de feedback, né, Paulinha, quando o pessoal volta. A gente foi mudando a região, o vinho que foi servido a bordo foi mudando também. Sim, porque a gente vai trazer os vinhos da região que a gente está aportado, que a gente foi visitar. É muito gostoso. E é muito gostoso você ter opções também, né? Porque às vezes você é uma pessoa que gosta mais de vinho branco, vinho rosé. Então sempre também tem as opções dos vinhos, das uvas. Eu acho que assim, o gostoso é isso, é você ter opção. Ali você tem opção para tudo, tá? Tanto gastronômica quanto de bebidas, espaços, que nem a gente vai falar também depois dos espaços do Caterine, que também são muito gostosos. Então eu acho que é uma viagem que você se sente em casa, desperta os seus sentidos, porque realmente os sabores, tudo, os cheiros, tudo isso desperta todos os seus sentidos, tá? Lyon, o berço da gastronomia. Então, ali a gente tem que fazer a nossa parada no roteiro de Provence. Então, Lyon é uma cidade. Divide opiniões, né? Mas eu acho uma cidade incrível. Ela tem uma história com a gastronomia. Ali a gente tem um passeio pela cidade, então a gente faz um passeio a pé para poder conhecer mesmo, fazer as paradas e ali explorar a cidade, tá? E aí tem a parada também para fazer a degustação de doces locais. Então entra na gastronomia, entra na parte dos doces. Muito gostoso. Próxima. Pode falar. Adicionar uma coisa desse que é bem legal, são os bouchons. Porque na história de Lyon,
a gastronomia nasceu através dos buchons. O que eram os buchons? Eram os restaurantes feitos por mulheres que serviam os pratos típicos daquela região. E em cima desses buchons que se popularizou a gastronomia, né? Então, nesse passeio a pé que a Paulinha muito bem comentou, que a gente passa pela história gastronômica, com certeza a gente para num buchon, porque tudo começou através desse tipo de restaurante, tá? Foi só uma curiosidade que eu achei interessante compartilhar com eles aqui. Não, muito bem observado. Até a foto tá mostrando, né? Eu que passei batido mesmo, mas é porque assim, eu ali, quando eu falo Lyon, eu lembro muito do Povo Clube, não tem como, gente. Para mim, isso liga muito, sabe? Que tá aqui na foto. Então, assim, ele é uma pessoa, assim, para mim é isso. Eu ligo Lyon pelo Povo Clube. Então, ele é uma celebridade gastronômica, é um chefe super famoso. Depois, quem tiver curiosidade de ler sobre ele, é muito legal a história dele, como ele voltou para a gastronomia, né? Porque ele tinha tudo para ser um gastrônomo, um chefe de cozinha, mas ele deu uma desviada. Mas mesmo assim, ele voltou e fez, assim, criou um império, gente, na gastronomia. Deixou assim um legado incrível. Infelizmente, ele faleceu nem faz tanto tempo. Mas ali a gente tem um opcional, eu acho isso legal a gente falar também. Então, a gente tem o passeio incluído, e ali a gente tem uma opção para ter essa experiência de ir até o instituto dele, onde é um instituto de gastronomia e hotelaria. Então, ali você vai conhecer um pouco da história, saber como funciona. Então, ali, quem gosta de gastronomia tem que ir. E aí, nessa visita, a gente também oferece um almoço, tá? Então, você tem ali um almoço incluído. Esse é um passeio extra e opcional para você escolher fazer também no roteiro de Provence, de Provence, tá? Ele é a pessoa que fez assim a gastronomia simples, mas refinada, gente. Eu acho isso incrível também, porque a gente fala disso. A Uniworld também tem essa questão, a gente fala muito de requinte, né, de ambientes suntuosos, mas assim, eles te deixam super à vontade. Então é aquela coisa, você se sentir em casa, né? Então, eu penso muito isso. O luxo, gente, é isso. É uma refeição simples, mas muito bem feita, sabe? Com ingredientes muito gostosos. Não precisa ser só ingredientes caros, mas muito bem feita, né? Um outro passeio do Conhecer Collection, para a gente terminar um pouco das experiências, né, gastronômicas, é mais uma degustação de vinho, mas numa propriedade privada na Borgonha, tá? Então, ali você faz também um reconhecimento, conhece a experiência desse lugar, dessa propriedade, e depois, no final, você tem essa degustação. Outro ponto importante, todas as bebidas, todo tipo de experiência com bebidas ou mesmo com, né, comida, todas incluídas, gente, não tem nenhum custo extra. Eu acho isso muito importante também, porque fala-se muito disso, o navio é all inclusive, mas e as experiências que são oferecidas? Também? Também, gente, é o mesmo padrão, a Uniworld segue sempre a mesma linha, tá? Quer falar alguma coisa, Nath? Quer completar alguma coisa? Aqui eu só completaria que, só lembrar, né? Eu já falei, mas vou só ressaltar que para essa apresentação a gente focou nos passeios gastronômicos, mas tem passeios de caminhada, de bicicleta, voltado para a arte, por exemplo, conhecer alguma arquitetura, tá? É que a gente resolveu focar nos passeios de gastronomia e assina embaixo no que a Paulinha falou, todos eles de um excelente padrão e que traz diferentes. O que eu mais gostei montando essa apresentação, conversando com a Paulinha, foi assim: a gastronomia e as regiões não se limitam só ao vinho, mas é a visita a confeitarias, degustações de caviar, são degustações de azeite, é uma forma de você conhecer a gastronomia como um todo, né? Então, é essa a minha adição. Eu acho que assim, esses roteiros, bem a França mesmo, dizem bem o que é o cruzeiro fluvial, que é uma experiência de você ter realmente uma vivência no destino. Você não volta só com a parte comercial, né? Você volta exatamente isso, com sabores, gostos da região, das cidades ali que você visitou. E com certeza você volta, você fala, Lyon, nossa, você lembra, sei lá, de um café ou então de um doce. É muito gostoso essa conexão que a gente faz, né? Eu com certeza faço isso, né? A Nath também, eu sei. A gente gosta muito de conectar também, né, paladar com experiência também, cultura e história. Bom, como a Nath falou, a gente quis focar nos passeios, nas experiências, mas vamos passar um pouquinho para vocês saberem aonde acontece essa experiência
do Burgundy Provence. Então, é no Super Chic Catherine. Então, esse é um navio que a gente tem, ele inaugurou em 2000 e, eu anotei aqui, cadê? 2014, gente. Então, é um navio que está super novo, tá? Essa foto é do navio. Então, esse é o lobby principal do navio. Então, vocês estão vendo aqui, tanto o lustre como essa escultura desse cavalo são feitas em Murano. Esse cavalo tem o tamanho real, então é uma curiosidade só para vocês saberem. E todas essas peças, tudo que é desenvolvido, que é colocado na decoração dos navios da Uniworld, são desenvolvidos pro navio, tá? Para a Uniworld. Então, você não encontra essa escultura em nenhum outro lugar, em nenhum outro museu. Então, isso eu também acho muito legal, que a gente também já fez uma apresentação de galeria de arte. Restaurante principal, vamos lá. Então, aqui é uma foto do restaurante onde acontecem as refeições principais. Vocês veem a tonalidade em azul. É tudo de muito bom gosto. E assim, a paleta de cores dele também segue sempre um padrão, tá? Um outro ambiente que a gente pode passar para vocês é o Lounge Van Gogh. Então, assim, aqui é onde as pessoas gostam de conversar, tomar um drink. O drink também, gente, é muito bem, casa muito bem, né, numa viagem. E aí, quando você tem o sistema all inclusive, você não fica ali pensando, ai, tô bebendo demais, ou então, ai, né, sei lá, tô investindo muito dinheiro em beber. Não, gente, aqui você relaxa, você bebe o quanto você quiser, prova um outro drink, não gostou, pede um outro. E nesse lounge tem a parte do bar, onde a gente está falando das bebidas. E aqui também tem obras de arte, tá? Vocês depois quiserem ver a apresentação, a gente também fez uma apresentação sobre... Fala, Nath. Eu quero só fazer uma adição para aproveitar, porque é uma medida de retomada, eu acho que essa foto vai exemplificar bem para eles. Se vocês jogarem o olhar para o lado direito da tela, vocês vão ver que vão ter baleiros com doces, chocolates, marshmallow. Quando a gente faz roteiro pela Alemanha, tem aqueles ursinhos. Dependendo de onde você está navegando, os doces são diferentes. Na nossa retomada, quando a gente fala assim, balas, doces, que ficam em áreas comuns, vão ser agora entregues de forma individual. Na prática é isso. A gente vai tirar esses baleiros e aí a gente vai ter porções individuais que vão ser servidas do nosso funcionário para os seus passageiros. Então, vocês vão continuar sendo mimados, os passageiros de vocês vão continuar sendo mimados, comendo um chocolate francês, se vocês estiverem nesses roteiros da França, com os doces que são preparados a bordo, só que agora num formato individual. É que enquanto você estava falando, eu estava observando o ambiente, e é bom quando a gente mostra para eles como que vai ser no dia a dia, que eu acho que tira bastante a dúvida deles. E agora a gente vai para o bar, né, que você estava comentando. Muito importante. E aí você me fez lembrar uma outra informação que eu acho legal de a gente falar. É a parte da retomada na parte de capacidade de passageiros a bordo. Tá, gente? Como os navios já são pequenos, então a Uniworld vai manter a capacidade máxima mesmo, porque os navios são pequenos para poucos passageiros. 120 passageiros, a gente já trabalha com uma capacidade super reduzida e para a previsão de retomada é que ela continue com essa capacidade de 120 passageiros e a gente já tem todas essas, eu vou até falar mais para frente sobre as medidas de retomada, mas com todas as nossas ações que a gente vai tomar, elas vão ser muito seguras para os passageiros. Mas agora vamos falar do bar que tem a bordo, né? Gente, esse bar é incrível, tá? Não dá para ver aqui muito próximo, mas assim, todos os tipos de bebidas, gente, uísques, gin, quem gosta de gin agora que tá, né, na moda, assim, todo mundo gosta de tomar um bom gin. Também, todos os drinks são feitos aqui também. E esse é o bar onde a gente socializa, então é gostoso, a gente encontra para conversar como foi a experiência. A decoração também, tem essa decoração que pode passar também, Nath, que eu vou falar, que é a parte do Animal Print, né? Que é, então, os donos da Uniworld. A Nath vai falar que a Nath é da companhia, ela fala, então... Eu vou explicar só duas coisas aqui que eu acho que vai ser interessante adicionar. Então, aquela primeira foto que a Paulinha estava explicando é o lounge principal, e nesse mesmo ambiente a gente tem o bar, tá? Vocês podem notar que até a tapeçaria, ela é a mesma, porque é o mesmo ambiente. Então, você tem esse pedacinho do lounge,
que eu acho muito charmoso. Inclusive, o nosso ex-presidente, o Richard, a gente conversa com ele, ele falou: o meu navio predileto da Uni É o hoje Caperini. Catherine, enfim, qual seja a pronúncia, é o navio predileto dele. E eu gosto muito desse detalhe do estofado desse sofá, que é de É uvas, lindo. né? Então, e as próprias flores, que também são flores da época. Então, só para ficar claro para vocês, é o mesmo ambiente que a gente tem o lounge principal com o bar, o piano bar, né? E o que acontece, os donos da UniWorld, do grupo The Travel Corporation, eles são originários da África do Sul, né? Eles são sul-africanos. E uma das coisas que eles fazem é homenagear a África do Sul na rede de hotéis Red Carnation, nos nossos navios da UniWorld. Então, em homenagem à África do Sul, a gente tem alguns detalhes da nossa decoração, e isso em todos os nossos navios. Por exemplo, no SS Antoinette, a gente também tem um bar do Leopard, que é esse ambiente, só que eles homenagearam a África do Sul numa forma de uma escultura. E aqui a gente vê esses detalhes, às vezes, de oncinha, ou numa escultura de onça mesmo, ou alguns animais, porque eles são sul-africanos e foi a forma que eles encontraram de homenagear. Isso é importante falar, Nath, por quê? Porque as agências às vezes ficam, mas nossa, por que todos os navios têm essa questão de, né, de animal print, né? E aí eu acho legal a gente falar isso, porque aí vocês sabem o porquê, tá? A Nath estava falando, esse é um bar, eu não sei, eu sou suspeita, mas eu acho que esse também é um ponto alto do navio, que é o bar do Leopard. Por quê? Porque é um bar, gente, que ele tem uma pegada diferente. Então, à noite, coloca a próxima foto, Nath, e mostra. Então, assim, é um bar que a gente se sente num ambiente completamente diferente. Então, te traz, assim, uma experiência. Parece que você está num clube, assim, sabe? Né, um lounge bem moderno, gostoso, com essas cores. Então, assim, é muito diferente. Eu acho isso muito legal também. Eu estava falando de despertar sentidos, né? Então, também tem isso. A gente também, os sentidos também são por essas decorações, esses ambientes diferentes. E qual navio de cruzeiro fluvial que você tem uma experiência assim? Não tem, tá, gente? Ainda nesse bar a gente tem essa piscina interna que também fica ali para você usar, para você ter essa experiência. Esse painel lindo também, que é um painel que nem a Nath estava falando, que homenageia também da onde eles vieram, né? Eu acho isso muito legal. Tá? Até acrescentar aqui, esse painel é da Jeanne Durand, que é uma artista australiana e que ela faz mosaicos exclusivos, e a gente tem mais mosaicos dela em outros navios da UniWorld. E uma coisa que muita gente pergunta, então eu vou aproveitar para falar para eles, esse vidro da piscina, ele é jateado com um tipo de material que eu não vou saber o nome, mas que, conforme você entra na piscina, quem está de fora, quem tá de fora não vê quem está dentro. Então, você tem esse momento na piscina, uma piscina de um tamanho proporcional, não é uma grande piscina, não dá para fazer, não é uma raio, vamos colocar assim. Mas é uma piscina confortável para durante o momento de navegação, se vocês quiserem tomar um drink, depois dar um mergulho, ela tem essa possibilidade, e você tem a sua privacidade, porque esse vidro, ele escurece conforme as pessoas entram nesse ambiente. E aqui nesse ambiente também a gente tem a escultura da onça, que eu falei para vocês que a gente tem no Antoinette, tem neste navio também. E é bem isso que você falou, Paulinha, aquele momento que normalmente os passageiros voltam a bordo, a gente vê o pessoal jogando cartas, conversando dos passeios, tirando foto para mandar via WhatsApp para a família. E é bem são nesses lounges, nesses ambientes gastronômicos que isso acontece. E uma coisa muito comum que acontece normalmente na última noite, que você já fez a amizade com a tripulação a bordo, a gente tira fotos com os garçons, com os mordomos, porque eles acabam sendo parte da sua viagem, né? Com certeza. E é bem isso, é esse ambiente bem boêmio e bem gostoso. E música, né, Nath? E ele tem música, então, assim, é muito gostoso mesmo e é muito diferente. Eu acho isso muito. Eu acho um ponto forte do navio. E eu acho também, assim, os detalhes, né? Todos os mínimos detalhes. Eu só ia mostrar o C na piscina, porque eu fiquei olhando, gente. Então, assim, se na Maria Tereza tem coroa, aqui a gente tem essa letra C.
Então, assim, para quem gosta de apreciar esses mínimos detalhes, é muito legal estar a bordo de um navio da Uniworld. Vamos mostrar uma cabine, então, para fechar um pouco do navio, porque nem era o foco, mas a gente começa a falar tanto que a gente gosta, né, dos detalhes. Bom, uma French balcony, então é uma varanda francesa aqui. Como a Nath adiantou, tá? A cama é saboada da Inglaterra, ela é artesanal, toda a roupa de cama são de fios egípcios, então, assim, quem já foi sabe o que é a experiência do dormir também numa cama. Toda a parte da decoração das flores também são naturais, tá? Esse roupão fica disponível ali para você. Tem os armários, que nem a Nath falou, se você quiser já desfazer sua mala, se sentir em casa. Então, ali é sua casa durante essas 7 noites. O banheiro a gente não colocou aqui, mas também segue o mesmo padrão, tá? Então, é banheiro em mármore. E é isso, tá? O navio é esse. Eu acho que com certeza todo mundo quer conhecer. Vamos falar um pouco de promoção, que eu acho importante a gente falar também, né? A gente desperta o interesse e aí agora a gente vai falar um pouquinho da promoção para manter esse interesse. Por quê? A Uniworld sempre, todo mês, a gente vai ter uma promoção vigente, tá? Isso é muito importante. Então, assim, a promoção para 2021, a gente oferecer para os passageiros para o segundo semestre, tá? Então, a gente tem descontos de até 30% no valor cheio. Então, aqui a gente já está com o valor com o desconto aplicado. Esse desconto ele está até o dia 31 de março, então até o final desse mês. A gente colocou 2 saídas de Bordeaux, então porque são, né, um dos roteiros que a gente falou aqui na apresentação. Então, para a gente ter uma noção de quanto custa para a gente fazer uma viagem dessa em agosto, que é alta temporada e que é verão, que nem a Nath estava falando. Então, assim, se você for para Bordeaux, quiser aproveitar o verão, aquela piscina de borda infinita, a gente tem cabines a partir de 3.639 na French Balcony, que é a melhor cabine, né, uma da experiência mesmo do que é um cruzeiro fluvial. Outubro, a gente também tem uma tarifa um pouco mais abaixo, ó, $3.009 por pessoa, tá? Todos esses valores são valores que a gente pode oferecer e pode oferecer também uma condição especial de pagamento conforme a antecedência, tá? A gente passa a cotação, passa todas as informações. Próxima promoção para dois. Quer falar alguma coisa, Nath? Porque a Nath sempre vem com alguma a mais. Fala, Nath, tem alguma informação? Não, tá certinho. Eu só acrescentaria para eles que se você tem um passageiro querendo viajar ainda em 2021, essa promoção de 30% off é a grande promoção para 2021. Quando eu falo isso, até uma coisa que eu vou aproveitar aqui para falar com eles, é assim, tanto eu quanto a Veli, então, tanto eu em nome da Uniworld quanto a Veli, a gente entende a situação que a gente está passando, a gente sabe que o cenário não está favorável, a gente inclusive tem muita compaixão, ando conversando muito com agentes de viagem, entendo de perto como é essa realidade, Sim. até porque meu marido é agente de viagem. Vivencio, Então, Vivencio. eu convivo com essa realidade dia a dia. Mas o que isso, tanto a gente quanto a velha, a gente entende? Que a gente não pode desaparecer. Que a gente não pode deixar de fazer uma publicação, nem que for inspiracional, nem que for para dar uma ligada para o passageiro, para saber como que está a família. Mas vou falar, ele vai perguntar quais são as condições. Mas é um momento que agora a gente sabe que as vendas não estão naqueles números extraordinários que a gente é capaz de alcançar, mas que a gente não pode desaparecer, não pode desistir. Então, a gente está trazendo temas até mais diferentes, um pouquinho diferentes do que a gente costuma trazer, porque a gente acredita que esse momento é um momento de vocês aproveitarem para estudar, para vocês se aprofundarem nas marcas, para vocês inspirarem, porque a hora que porque um dia, a gente não sabe quando, mas um dia todo mundo vai ser vacinado. E o público Uniworld é um público de 60, 70, 80 anos. Então, assim, é um público que vai receber a vacina antes. Então, às vezes, no segundo semestre, eles já vão querer viajar. A gente, lógico, tem questões de fronteira,
Mas, assim, do lado da UniWorld, a gente está super preparado para a retomada. Até falando de vacina, vou emendar só mais uma coisa que me foi questionado de se a gente iria barrar passageiros que não estivessem vacinados. A gente está muito alinhado. A UniWorld, inclusive, ela foi uma das responsáveis a ajudar na definição de protocolos globais de retomada. Então, a gente está muito alinhado com o WTTC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, e para a gente não faz sentido neste momento restringir. Se você não tem a vacina, você não pode embarcar. Esse não é o nosso posicionamento, tá? A gente entende, e até porque a gente entende que antes do passageiro chegar no nosso navio, ele vai ter restrições das aéreas, talvez do hotel. Então não cabe a gente. E também nesse momento não é um momento da gente ter esse tipo de procedimento. Então, falar para vocês que isso foi uma das coisas até que em reuniões que a gente teve com a VELI e com outros parceiros, eu sempre falo, existe uma demanda reprimida, tem muita gente querendo viajar. Então, aproveitem esse momento, entre aspas, de descanso, mas no sentido assim, de que não tem tanto movimento, para se especializar, para aprender, para quando essa demanda vier querendo comprar, você está com todas as informações na ponta da língua e não desistam, entendeu? Façam uma postagem, mesmo de inspiração, de olha como seria quando a gente puder voltar a navegar, que experiência legal, porque a gente precisa, aquele bordão, né? Quem não é visto não é lembrado, então sejam lembrados, façam a parte de vocês. E para a temporada 2021, são essas promoções que a Paulinha falou, e da temporada 2022, desculpa, gente, eu me empolgo. Não, mas Nath, essas palavras serão muito bem colocadas, viu, gente? Realmente, as agências às vezes desanimam um pouco, gente. Não desanimem, porque essa demanda reprimida existe, a gente sabe disso, e é isso que a Nath falou. Vamos sonhar, vamos ver assim, os diferenciais, né? Porque assim, o fluvial, ele é um produto muito favorável para retomada, tá? Então, assim, são navios menores, já são navios que já tinham esse lema. É muito legal, mas assim, é uma coincidência. A gente já tinha esse lema. Então, assim, os nossos clientes já tinham essa experiência do que é não estar no navio lotado, do que é ter sempre um ambiente tranquilo, né, Nath? Chegar no restaurante sentar, não ter que marcar turno. Então, assim, isso já acontecia. Então, vamos continuar assim, se especializando. Aproveita esse tempo, que nem a Nath falou. Vamos colocar, assim, plantar as sementinhas. Vamos continuar plantando. Eu sei que a gente está plantando há um pouco mais de tempo que a gente gostaria, mas vamos lá, não desistam, tá? E quem não é visto não é lembrado. Então, postem. Peguem uma dessas fotos que a gente colocou hoje e postem. Promoção 2021 a gente falou, e 2022, que a gente já acredita, sim, que a gente vai estar viajando em 2022, navegando com mais segurança. Então, vamos lá. A gente tem todos os roteiros para 2022 com 12% de desconto. Então, isso já é garantido. Isso se chama aquele early booking. Então, quem se programa antes consegue uma condição boa. Tá? Todas essas promoções, acho que a Nath tinha me pedido para falar que vão ser, não sei se renovadas, mas vão entrar algumas promoções novas ou renovadas. Isso vocês fiquem atentos quando virar o mês, né, Nath? Como que fica o valor para 2022? Então, a gente também pegou as mesmas saídas, agosto e outubro, para vocês fazerem um comparativo. Então, a gente tem Valenda Francesa em agosto por 4.751 e em outubro a gente cai esse valor para 3.959. Isso sempre lembrando que a gente fala na Freight Balcony, tá? A gente tem preços mais abaixo, mas aí acaba vindo com a janela fixa. Então, a gente sabe que o nosso cliente também quer ter a experiência completa, por isso que a gente já coloca os valores. De promoção, são essas promoções. E aí agora a Nath vai falar um pouquinho dos protocolos, das medidas, porque isso a gente tem que ter na ponta da língua, gente. Não dá para você não saber titubear quando o seu cliente pergunta. Isso passa em segurança, tá? A gente teve vendas semana passada, inclusive de fluvial, então, assim, são vendas para 2022 e que os passageiros exatamente estão acreditando e já investindo nessa viagem, porque as companhias estão todas muito comprometidas com os protocolos. Nath, por favor, fala os protocolos para todo mundo anotar e ter na ponta da língua.
Vamos lá. Então, o que é legal vocês saberem de primeiro, no caso da UniWorld? Que os donos da UniWorld, eles ajudaram o WTTC a escrever, a definir os protocolos globais. Então, se o cliente perguntar o que é o WTTC, é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Então, todas as medidas globais, elas são compostas pelo WTTC. E os donos da UniWorld ajudaram na definição desses protocolos de retomada. Então, eles estão muito por dentro, muito alinhados, sintonizados com essas medidas. Então, a gente tem, como eu até comentei ao longo dessa apresentação, agora, os horários de refeição, eles são estendidos. A gente tem reservas de mesas para durante todas as refeições, elas sempre acontecerem com o mesmo grupo de pessoas e elas são sempre feitas pelos mesmos garçons. Todos os pontos de encontro, saleiro, pimenteiro, eles vão ser desinfetados antes e depois de cada refeição. Como eu dei o exemplo ali no lounge, doces, petiscos que antes eles estavam ali livres para todo passageiro pegar, agora eles vão ser oferecidos de forma individual. Então a gente continua mimando os passageiros, só que agora de forma individual. Muita gente me pergunta com relação à reserva. A reserva ela vai ser organizada a bordo. Isso tudo vai variar conforme a capacidade do navio. Se o navio numa saída está com 100 passageiros, a reserva de mesas vai acontecer num formato diferente se ele tiver com 120 passageiros. Mas é um navio pequeno, boutique. A nossa equipe a bordo ela é muito capacitada e ela já está acostumada a organizar esse tipo de solicitação. Falando, inclusive, da nossa tripulação, durante esse período de parada, eles tiveram cursos de como proceder na nossa retomada, então eles estão super aptos para poder atender os nossos passageiros. Itens que antes, do mesmo jeito dos doces que eu falei para vocês, por exemplo, na nossa recepção, a gente sempre tinha um guarda-chuva, ou da UniWorld, ou se a gente for pensar nos navios do Yuba e UniWorld, também tem guarda-chuva. Então, se estivesse chovendo, você não precisa levar guarda-chuva na mala, tem no navio. Agora, a gente está colocando esse guarda-chuva dentro das cabines, então isso é higienizado todo dia de embarque para uso dos passageiros daquela saída. A gente está separando a mala de embarque, de desembarque, e o mais legal de todas essas medidas é que a UniWorld está investindo numa solução que se chama ACT Clean Coach. ACT, então Alpha Charlie Tango, ACT Clean Coach. Fazia tempo que eu não falava a nomenclatura do aéreo. É uma solução que não é tóxica para os passageiros, que não tem cheiro, então não é aquele produto que se a pessoa não gosta de cheiro vai atrapalhar, porque não tem cheiro, que não faz mal para o meio ambiente, não agride o meio ambiente, então ela é eco-friendly, e essa solução foi escolhida porque ela elimina vírus e bactérias, tanto em superfícies quanto no ar. E mais importante, ela elimina o COVID, toda a família de vírus do COVID. Então, a gente vai substituir todos os produtos que a gente tinha para limpar a superfície, para limpar os filtros de ares, pelo ACT, de forma que a gente vai eliminar todos os vírus e bactérias. Então, o navio vai ser um ambiente altamente seguro para se estar. Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês que as cabines já eram limpas 2 vezes por dia, isso continua agora usando essa solução ACT. As áreas comuns, quem já viajou com a UniWorld sabe, a gente sempre via, quando a gente voltava dos passeios, a equipe limpando as áreas em comum. Então, a gente vai aumentar a frequência. Antes de entrar nos restaurantes, a gente já tinha um potinho de um automático de álcool em gel. Então, muitas das coisas, bem o que a Paulinha falou, muitas das coisas que hoje estão sendo protocolos para alguns hotéis, no navio, isso já era feito. Então, antes de entrar no restaurante, a gente já põe a mão naquela maquininha automática, caía o álcool, e a gente já tinha essa preocupação.
a gente vai pedir antes do embarque para os passageiros preencherem uma declaração de bem-estar. A gente entende que os nossos passageiros têm essa responsabilidade e autonomia para dizer que eles estão bem para viajarem. E antes de todas as vezes que eles entrarem no nosso navio, vai haver medição de temperatura, tá? Muita gente me pergunta também, isso aconteceu até num outro treinamento que eu fiz. Se o passageiro eventualmente tiver algum sintoma, então está no terceiro dia do roteiro e ele teve algum tipo de sintoma de Covid, como vai ser? Cada caso vai ser avaliado por cada caso. Então, tudo depende. Você tem todos os sintomas do Covid, você está só com febre, isso vai ser avaliado pela nossa equipe a bordo e vai depender das cidades aonde a gente vai ter. Então, não dá para eu dar uma resposta padrão para problemas, para situações diferentes. Então, assim, é por isso que nesse momento que a gente está parado, a nossa equipe a bordo recebeu esse treinamento, para que se essa situação acontecer, eles estarem aptos para avaliar aonde eles estão, qual é a estrutura dessa região e o que vai ser feito. O que eu posso garantir para vocês é que esse passageiro vai ser 100% assessorado pela nossa equipe para dar a melhor opção para ele naquele momento, tá? Então, eu por fim encerro essa parte de medidas de segurança. Tem aqui outros itens que eu não vou ler, mas, por exemplo, se a gente for para a coluna do lado direito, que é de higiene, a gente tem que todas as áreas em comum do navio, incluindo corrimão, áreas externas, vão ser desinfetadas, filtros do ar-condicionado, todo dia de embarque vai ser desinfetado com essa solução ACT, bagagem de embarque e desembarque vai ser separada para evitar contaminação cruzada, os ônibus que levam os passageiros para as excursões, a gente também vai desinfetar antes de cada uso. E todo mundo voltando para o navio vai ter a medição de temperatura, vai ter que higienizar as mãos, que isso é uma coisa que a gente já fazia, tá? E antes de entrar nas áreas das refeições. Então, eu finalizo essa parte de medida de segurança e higiene na retomada, as previstas, com o selo Safe Travels, que é esse selo que está aparecendo dentro desse box azul, em verdinho. É um selo desenvolvido pelo WTTC. O WTTC, ele determinou que se o hotel, o navio, enfim, a empresa de turismo seguir determinadas condições, ele é considerado um hotel, um navio seguro, né? Safe Travel, viagem segura. E a Uniworld tem, em todas as suas medidas de retomada, ela atende a esses parâmetros e por isso ela recebeu esse selo de Safe Travels. Então, é um lugar seguro para se viajar. Então, se o seu passageiro está se perguntando, será que viajar com a Uniworld é seguro? Sim, respondam com segurança porque seja pela solução ICT, seja por todas essas outras medidas que a gente está tomando. E, novamente, medidas previstas. Se amanhã o WTTC dizer que é necessário implementar ou mudar alguma delas, a gente vai mudar. Por isso que a gente fala que é prevista. Mas, atualmente, a gente está dentro do que é previsto, dentro do que é seguro, não só para os nossos passageiros, mas também para a nossa tripulação, que está ali trabalhando diariamente com os nossos passageiros. E quem quiser essa lista está disponível para vocês, tá? Mas é só como a Nath falou, é o momento, é o que a gente tem no momento. Qualquer tipo de alteração a gente vai mudar nessa lista. A gente peça para a gente por e-mail no info@veli.tour.br ou mesmo o meu e-mail, paula@veli.tour.br, que eu mando essa lista e vocês deixam lá também, porque também a gente tem bastante coisa para lembrar, então vocês deixam como para consulta, né? E chegamos ao fim da nossa experiência gastronômica. Agora vocês vão poder sair um pouquinho e pegar alguma coisinha gostosa que tem na casa de vocês, porque com certeza todo mundo está com vontade de, né, alguma experienciazinha. Nath, mais uma vez obrigada por estar aqui com a gente. Suas palavras foram muito bem colocadas e é isso mesmo, tá, gente? Então, vá plantando as sementes, que com certeza vocês vão ter frutos e o quanto antes a gente espera, tá?
Obrigada, Paulinha. Obrigada a todos que ficaram até esse momento da apresentação. Espero eu e a Paulinha, a gente ter inspirado vocês nesse roteiro que é tão bonito. Precisando de qualquer informação para desenvolver arte, pode falar com a gente. A Veli tem as nossas imagens, tem nossas artes, a gente tem um super relacionamento para ajudar vocês nesse momento de inspiração e de venda. Obrigada novamente, Paulinha. Imagina. Então tá, gente. Então a gente se vê na próxima. Agora a gente vai deixar um vídeo aqui só para completar toda essa inspiração que a gente tentou passar para vocês e que eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. I felt like I was at a 5-star restaurant for every meal. The presentation, the flavors of the region, the fresh ingredients, they all came together in the most artistic of ways. German dish. And the chefs, you could really tell they pour their heart and soul into their dishes, going into town to source local ingredients. This is my favorite vegetable, which I like to cook. And making sure every detail is perfect, just like the rest of the Uniworld cruise. Now pasta is ready. Bon appetit. It's like each meal is a work of art.